Meus irmãos, a gente tem a percepção muito clara de que o tempo passa quando vê as crianças e já não reconhece mais, ou fica procurando algumas crianças que hoje são jovens, já estão casadas, né? Ele fala, cadê fulana? Eu não vou dizer o nome de que eu pensei, mas cadê fulana? Ah, não, hoje já deve ter uns 17 anos. Passa muito rapidamente o tempo e vai havendo uma renovação de gerações e graças a Deus, porque Deus tem preservado os nossos filhos, nossos netos e assim sucessivamente. Meus irmãos, vamos continuar nossa exposição a partir do Salmo 23 e eu quero ler com vocês o Salmo 23, sempre o primeiro verso, já que eu estou expondo a partir do 23 e não necessariamente o Salmo 23. No primeiro verso, nós lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos falado sobre Rei e Senhor, o Senhor na visão e vivência dos salmistas, e o nosso último capítulo tem sido a relação de Deus com o seu povo, e pela manhã nós falamos que Deus não desampara, nem nos abandona, ou não nos rejeita. Deus não rejeita a nossa oração, Deus nunca nos deixa desamparado, a despeito das situações mais adversas pelas quais possamos passar. Hoje eu quero falar hoje à noite de que Deus ama os que praticam a justiça. A palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é justo, ele se revela como tal, e em todas as suas ações há uma expressão da sua justiça. Nós é que tentamos, às vezes, compatibilizar o amor de Deus com a sua justiça. O amor de Deus é sempre justo. A misericórdia de Deus é justa. A santidade de Deus é justa. Não há esse confronto em Deus, não há esta bipolaridade no nosso Senhor. Ele é justo. É que, para nós, às vezes, sobressaem determinados aspectos, porque são esses aspectos que se destacam para nós, porque a parte que nos compete. Então, nós olhamos a misericórdia de Deus, mas não sabemos, muitas vezes, que a palavra de Deus, não sabemos, não é a melhor expressão, nós não percebemos que a palavra de Deus nos mostra que a misericórdia de Deus é amparada em sua justiça, a justiça de Cristo Jesus. Então, Deus sempre se relaciona conosco em justiça, ainda que a parte mais visível para nós seja a sua misericórdia. Então, se Deus é justo, se revela como tal e se relaciona com Deus, conosco desta forma, é natural que ele tenha prazer na justiça. E nós, no Salmo 146, lemos: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor ama os justos. Mas uma pergunta óbvia é: o que é justiça? O nosso país enfrenta uma crise administrativa e política já há alguns anos e tem se discutido muito sobre esferas de poder, se pode ou não pode, uma briga constitucional, se aquilo é legal ou não, se podemos ser governados por alguns déspotas ou não, como isso funciona num país democrático que tem uma Constituição. Quando nós voltamos às Escrituras, nós vemos que o conceito de justiça é o conceito de harmonizar a nossa vida, o nosso padrão, a nossa forma de olhar a vida a partir das Escrituras. A justiça nas Escrituras, ela não parte de baixo, ela não é circunstancial de acordo com interesses nossos, ou interesse de um povo, de uma mentalidade ou de um modismo que pode ocorrer. O padrão de justiça é Deus. Deus é que estabelece a justiça. Então, ser justos é agir de acordo com a justiça de Deus. O padrão de justiça sempre será Deus. Este é o padrão absoluto. Então, nós temos que nos moldar não a padrões circunstanciais, não padrões de uma época, uma ética, por exemplo, situacional, mas nós devemos voltar para Deus e tentar entender o que Deus deseja de nós, como nos moldar a este padrão, ainda que nós
muitas e muitas vezes, não saibamos aplicar o padrão de Deus às situações às quais vivemos. Mas por isso nós pedimos a Deus iluminação, contamos com o Espírito Santo que atua em nós, nós oramos a Deus para que desvende os nossos olhos para contemple as maravilhas da lei de Deus. A palavra de Deus, então, diz que Ele ama quem pratica a justiça. E mais, Deus ama quem segue o caminho da justiça. Nós encontramos em Provérbios, o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Deus, então, nos chama a isso, nos desafia a aplicar a justiça e a buscá-la, a persegui-la em todas as nossas decisões, em todas as nossas circunstâncias de vida. Agora, a prática da justiça, isto é algo que pode parecer estranho a alguns, diante de Deus, ela é mais aceitável do que um culto destituído de justiça. Foi o que vimos há pouco em Miqueias. Deus falando, como é que vocês vão se apresentar diante de mim? Deus, por meio do profeta, faz essa pergunta. E o profeta tem a resposta, o que Deus deseja de nós. O culto não pode ser um substitutivo para a prática da justiça. Independentemente do tempo que nós demoramos prestando culto, independentemente dos nossos gritos de louvor ou histeria coletiva, independentemente disso, meus irmãos, o nosso culto não pode ser uma forma de substituir a prática da justiça. A oração não substitui a nossa obediência. O Deus a quem nós supostamente oferecemos o nosso culto, que é o nosso pastor, esse Deus conhece os nossos corações. Ele sabe de nossas motivações e de nossas intenções. No Salmo 7 lemos, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Repare a relação. Estabelece tu o justo. E quem vai sondar o nosso coração é o Deus que é justo. Por meio de Isaías, Deus demonstra que o culto oferecido a ele lhe causava sofrimento. Isso é muito claro em Isaías, eu não quero ler o texto que é tão longo, mas Isaías, capítulo 1, de 10 a 17, fica muito claro. Deus fala, olha, eu estou cansado de sofrer com o culto de vocês. Não era porque o culto fugia ao padrão da ortodoxia. A questão não era esta. Esse problema nós vamos encontrar em Malaquias, mas não em Isaías. Mas o problema é que era um culto meramente formal, totalmente divorciado da vida de obediência a Deus, da vida que se harmoniza, se coaduna com o princípio de que Deus é o nosso pastor, Ele mesmo é quem nos guia. Nós encontramos em Amós, no 8º século, antes do cativeiro assírio, Deus, por intermédio de Amós, nos diz, aborreço e desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ou seja, flua a justiça. O culto não estava errado em si. Cultuar a Deus, nós somos criados para isso. O nosso breve catecismo resume que o fim principal da vida humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A questão é que este culto era destituído de uma vida sincera. A justiça, ela não fluía. A justiça não fazia parte da vida daquele povo que tentava substituir a obediência por uma prática adoracional mais vistosa. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que praticar a justiça é o mesmo que servir a Deus.
Nós vemos Deus falando por meio de Malaquias que, no final, diante do juízo de Deus, ficará isso muito evidente. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há um paralelismo que é muito próprio da literatura hebraica. Ele faz uma relação entre o justo e o perverso, entre o que o serve e o que não serve. Então, o perverso não serve, o justo é aquele que serve a Deus. Portanto, bem-aventurados são aqueles que servem a Deus na prática da justiça. O salmista diz: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Mas, quando nós pensamos em justiça, vem-nos à mente, pelo menos à minha mente, vem isso: um tribunal com um promotor, advogado de defesa, testemunhas, jurados, depois o pronunciamento da sentença por parte do juiz, e, no caso, uma sentença injusta, porque houve algum tipo de manipulação, e nós falamos: olha, essa prática de justiça foi injusta, essa decisão não corresponde verdadeiramente aos fatos. No entanto, meus irmãos, a prática da justiça, ela está diluída em nosso dia a dia, dentro de casa. Como nós tratamos a nossa esposa, como nós avaliamos o nosso marido, como nós tratamos os nossos filhos, como os filhos nos avaliam. Aqui nós vemos práticas da injustiça, porque nós pensamos, às vezes, eu sempre gosto de chamar a atenção disso, de coisas mais abstratas e distantes. É muito mais fácil tratar de coisas abstratas quando a gente fala assim: a humanidade é pecadora, a igreja tem muitos pecados, olha, a igreja é muito difícil, e tudo isso é verdade. Só que eu faço parte desta igreja. Por eu perceber isso, não significa que eu estou num ponto privilegiado, imune numa redoma de vidro, onde não penetre a concepção e a prática real de pecado. Então, nós, quando pensamos em injustiça, meus irmãos, não é simplesmente as grandes injustiças sociais, as grandes corrupções que existem. Não é simplesmente isso, embora também seja, mas aquilo tudo nada mais é do que uma extensão, um agravamento da injustiça nossa. Então, nós começamos a corrigir a injustiça e Deus se agrada disso dentro de nossa casa. Como nós nos relacionamos e como nós avaliamos, porque a nossa injustiça vai se manifestar em palavras duras, vai se manifestar em, muitas vezes, uma total indiferença, que é a aplicação de um juízo a partir de um conceito que nós temos, e agora vamos viver desta forma: palavras, repreensões, indiferença. Então, é preciso que nós aprendamos a usar da misericórdia no exercício da justiça. A palavra de Deus nos fala que nós somos novas criaturas. E o desafio de Deus para nós não é para representarmos papéis sociais, mas para que nós vivamos de acordo com a nossa nova natureza. Então, Deus não ensina comportamentos a nós. Nós não somos adestrados. Os animais são adestrados. E eles reagem conforme determinado estímulo. Então, quando minha esposa vai passear com as cadelinhas lá de casa, não sei por que elas latem mais, se é questão de gênero, eu não sei, mas latem muito, então, olha, é quase impraticável controlar, porque pegou na coleira, começa dentro de um reflexo condicionado pavloviano, pegou na coleira, começa a latir. Nós não somos adestrados, nós somos educados. E Deus quer nos educar não forjando um papel, não representando uma peça. Deus quer o contrário. À altura do fato de que nós somos novas criaturas, Ele quer que nós vivamos como de fato somos, novas criaturas. E isso exige prática. Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Ou seja, o homem anterior se corrompe, então espera-se isso dele mesmo. Mas vocês são novas criaturas, criados segundo Deus porque o padrão é Deus, criados segundo Deus em justiça procedente da verdade. Então, a nossa nova natureza é um fato consumado. E nós precisamos ser educados, instruídos. E por isso que exige a educação cristã. Começa dentro de casa, mas nem sempre nós vemos de um lar cristão. E a igreja, ela não substitui a família, mas ela complementa bastante isso. E nós vamos sendo instruídos, vamos amadurecendo, vamos crescendo. É porque, às vezes, nós pensamos que o cristão é um ser pronto e acabado no sentido de completo. Não é? Então, nós não somos assim. Eu costumo brincar com meus alunos, dizendo que quando você entra no seminário, para a igreja, você agora sabe muita teologia. Então, se tiver um concurso bíblico aqui, não sei se os jovens ainda fazem isso, vamos separar os grupos aqui. Eu quero o seminarista. Bom, o seminarista, ele, primeira semana faltou, e na segunda ele está no acampamento de carnaval. Ele não sabe nada de nada que ele poderia vir a saber. Mas ele agora, supostamente, sabe. Vamos tirar dúvida agora com o seminarista, mas não é, ele está começando, ele não teve nem sequer aula. Então, às vezes, a gente entende que a vida cristã é uma vida pronta. Ele se converteu, logo ele sabe tudo de Bíblia, ele tem uma maturidade cristã. Vamos dar a palavra aqui para ele, à frente, e se alguém tem alguma relevância social bastante duvidosa, como, às vezes, ex-jogadores supostamente convertidos, então, eles vêm à frente, dão um testemunho, e como ele fez uma gambiarra esportiva, é algo magnífico, eu não sei para quem. E, na realidade, são pessoas que são crianças. Ele pode ter 70 anos de existência, mas tem alguns dias de fé. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês se revistam deste novo homem, criados em justiça. Então, nós precisamos exercitar a justiça de Cristo em nós. Agora, é preciso que entendamos também, e este é um ponto decorrente, é que a nossa justiça, ela passa também por um aprendizado disciplinativo. Eu não quero explorar hoje o conceito de disciplina, que eu quero trabalhar em um outro momento com mais detalhes. Mas Deus, que vai nos educando, vai nos corrigindo, Ele vai nos disciplinando também para que vivamos isto. Observe o que diz o escritor de Hebreus. Deus nos disciplina, e disciplinar aqui tem um sentido de educar. A Bíblia não tem separação entre educar e disciplinar. Dentro da educação há a disciplina. Então, Deus nos disciplina para aproveitamento, ou seja, numa tradução diferente, para nos tornar melhor. E continua, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Percebe? Deus nos disciplina ou educa para aperfeiçoamento, para que haja fruto de justiça. O fruto da justiça é o exercício da prática da justiça. No entanto, as Escrituras Sagradas, elas não são omissas. A palavra de Deus, ela é fascinante por vários motivos. Uma, pela sua simplicidade. Quando você consulta as obras literárias da antiguidade sobre a criação do mundo, é tanta figura, é tanta imaginação ali, que é cansativo, e a Bíblia é muito simples. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A beleza está na sua simplicidade. É como alguém estudar a história de Portugal na Idade Média. Não se consegue fazer uma história séria, porque é tão misturada com divindades, visões,
coisas místicas que você não sabe o que é fato. Ali as pessoas vão incrementando coisas. A palavra de Deus, ela é simples, ela fala de coisas tremendas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, no princípio de tudo já existia Deus, e Deus tem poder para criar, já nos fala de soberania, de poder, de deliberação, de execução de Deus, apenas num pequeno verso. A palavra de Deus também nos fala da realidade da vida cristã. Jesus Cristo, ele não nos chama à justiça nos enganando. E às vezes nós temos uma ideia de vida cristã apenas que Deus é Pai, é o nosso pastor, e de fato é, mas nós olhamos apenas por um prisma e vamos começando a imaginar que a vida cristã não tenha dificuldades, não tenha problemas, não haja lutas para nós. E Jesus Cristo nunca nos enganou. Ele fala aos seus discípulos: se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. E ele está já na sua fase de discursos de despedida. E os discípulos vão vê-lo morrer na cruz e vão lembrar: se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Então, ou seja, isso faz parte da fé cristã. E mais à frente ele diz mais: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vocês vão passar por aflições. Então, a prática da justiça, ela trará adversidades, dificuldades, incompreensões e injustiças. Mais uma vez, nós encontramos Jesus Cristo mostrando este fato quando ele diz que nós somos bem-aventurados a despeito da perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados perseguidos, não porque por qualquer perseguição, mas pela prática da justiça. Então, observem, meus irmãos, ser cristão não significa ter uma vida fácil. Não. Mas significa que nós podemos viver na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e que Ele nos guia, nos conduz, muitas vezes através das águas, outras vezes através do fogo, como Ele mesmo diz por intermédio de Isaías, e Ele nunca nos desampara. A bem-aventurança está na presença de Deus, e esse Deus poderá nos livrar muitas vezes do fogo e da água, outras vezes não, mas Ele estará conosco. Nós encontramos nas bem-aventuranças Jesus dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O Senhor coloca os seus discípulos numa nobre sucessão. Perseguiram os profetas, e ele fala isso aos apóstolos, e eles foram perseguidos também, e essa tem sido a história da igreja. Bom, se eu terminasse aqui, nós poderíamos sair com um conceito alto de justiça, e que a igreja, ela é justa, é uma comunidade de justos, mas isso não é assim. A nossa justiça, ela começa em Deus, e nós somos injustos porque somos pecadores, mas nós somos declarados justos por Cristo Jesus. O culto foi iniciado com Romanos 8:1, dizendo que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós somos injustos. Nós nunca poderemos reivindicar a nossa justiça diante de Deus, porque a justiça de Deus, pura e simples, seria a nossa condenação. Mas Deus continua sendo justo, porque Ele é justo e misericordioso. Então, a nossa justiça não pode ser agora instrumento para clamarmos a Deus. Nós não temos justiça própria. Daniel, por exemplo, idoso, vislumbrando já o fim do exílio babilônico, ele demonstra confiar unicamente em Deus. E ele ora: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos
as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Essa compreensão, meus irmãos, essa deve ser a nossa experiência de fé. Nós procuramos praticar a justiça, porque nós somos novas criaturas e nós somos sujeitos aos mesmos pecados que qualquer pessoa, mas nós declaramos a nossa fé, sabendo que a declaração de nossa justiça é por causa de Jesus Cristo, aquele que é o justo. E essa compreensão deve marcar a nossa vida. Os nossos cultos, Deus se agrada deles quando são acompanhados de um espírito sincero, não de pessoas que são integralmente justas, não, mas pessoas pecadoras, como vocês e eu, que pecamos, tergiversamos em seguir ao Senhor, somos muitas vezes injustos em nossas relações, mas nós nos achegamos ao Senhor e fazemos como fizemos hoje, confessamos nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Nós não somos perfeitos, mas somos pessoas sensíveis à palavra de Deus e que procuram obedecer a Deus pela graça. No Salmo 40, nós lemos: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não o requeres. Deus deseja de nós uma prática condizente com a nossa nova natureza. E esta questão não é pela quantidade de obras, se nós fizéssemos mais, conseguiríamos, né? Então a gente às vezes faz isso. Eu me lembro que uma época tinha um pessoal colhendo lacres de latinhas, né, para uma cadeira de roda. E eu pensava que era só uma garrafa de 2 litros, né, de uma PET, encher aquilo ali, o que é muito difícil. Se alguém tentar encher, vai ver que dá muito trabalho. Eu acabei com o meu ciático, mas não enchi uma daquelas. É muito difícil. Hoje eu vejo tampinhas, eu estou juntando tampinhas, eu não sei bem para quem, mas para a escola de uma faxineira, da filha da faxineira, ela comentou comigo, eu estou juntando tampinhas para isso. Bom, vou juntar. Então você pensa, quando eu juntar tantas tampinhas, eu vou ganhar um direito a um obrigado. Deve ser uma coisa assim. Mas o fato é que nossas obras não é isso. Vamos ajuntar lacres, vamos ajuntar tampinhas. Não, as nossas obras são imperfeitas. Elas são incapazes de agradar a Deus, porque Deus é perfeito. E aos olhos de Deus, as nossas obras serão sempre indignas. A constatação de Jó é bastante cristalina, e ele fala isso algumas vezes, e eu destaco apenas no capítulo 9, verso 2. Na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Em momento algum. Por isso a súplica do salmista: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. A nossa justiça está em Deus. Repare, meus irmãos, essa tensão. Deus nos chama à prática da justiça. O pecado não mais nos domina, mas o pecado nos influencia. E nós vivemos nesta tensão. E nisto nós vamos aprendendo a ter maior misericórdia para com o outro, porque nós carecemos da misericórdia de Deus também. A nossa justiça está em Deus. Em Jeremias lemos: Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como será chamado: Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Paulo, quando fala da nossa salvação, ele se reporta à justiça de Deus e não à nossa. Ele se lança à eternidade para falar do propósito de Deus que se torna concreto em nossa história de vida. E assim ele escreve a Tito: quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Repare, Jesus Cristo, nosso Salvador, obras de misericórdia, mas diz logo antes, olha, não por obras de justiça. Então, nós temos que aprender a entender o nosso privilégio e a nossa responsabilidade. Nós somos declarados justos, não porque tenhamos justiça própria, mas pela justiça de Cristo, pelo seu precioso sangue. E, ao mesmo tempo, nós somos chamados a não nos acomodar passivamente no fato de que somos justificados. Nós não vamos ser mais justificados, não é isso. Mas a justificação, a declaração de que somos justos pela justiça de Cristo, nos conduz a procurar viver a justiça de Deus sempre, sabendo que somos falhos, erramos, nos omitimos, nos desviamos, e por isso pedimos a misericórdia de Deus, a consciência do seu perdão que já foi adquirida em Cristo. E procuramos viver em todas as relações, como eu disse no início, a começar em casa, relações de justiça. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Salmo 106, 3. Então, viver a justiça de Deus importa em procurar aplicar a ética do reino de Deus em nossa sociedade, em todas as nossas relações. E nós podemos fazer isto porque nós sabemos o que é o perdão, sabemos o poder da misericórdia de Deus, da justiça de Cristo, nós usufruímos disso e procuramos viver justamente e, ao mesmo tempo, sem esquecer a misericórdia, não para uma acomodação, mas para que juntos possamos glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. E saibamos que Deus, o nosso pastor, sempre nos guiará em justiça. E o conduzir do bom pastor em justiça significa conduzir ao exercício de uma justa atitude, de um justo pensar, de um justo comportamento em todas as nossas relações. Que Deus nos esclareça, que nos capacite a viver com justiça nas pequenas e grandes coisas. Talvez muitos de nós nunca seremos juízes oficialmente, mas certamente nós emitimos juízos no dia a dia, nós avaliamos todas as coisas e que Deus nos dê discernimento para isso, porque Deus ama aqueles que praticam a justiça. Amém.